Oi, oi, bem-vindos ao podcast W Talks, onde histórias são também inspirações. Eu sou Adriano Tadeu Barbosa e eu vou conduzir ao lado da Andréa e o Rodrigo, sócios fundadores da W Investments Assessoria Imobiliária, um talk com os também irmãos que são unicórnios, têm uma girafa como mascote e começaram um negócio a partir de outro que estava falindo. Qual será essa história que vai ser contada com uma primeira pergunta? Posso? Claro. É madeira? Madeira. É isso aí, obrigado pelo convite. Imagine. Como é que tudo começou? Bom, vou responder essa primeira. Basicamente, quando a gente começou a entrar na crise do subprime, né, que era a crise imobiliária nos Estados Unidos, e na época a gente estava exportando basicamente para os Estados Unidos, a gente construiu algumas fábricas, estava expandindo, contando realmente com o mercado americano. Quando veio a crise imobiliária, né, e essa construção dessa expansão toda, ela foi muito alavancada em financiamentos e etc. E de fato, depois que o mercado sumiu assim do dia para a noite e a gente não tinha a fábrica não tinha para onde desovar aquela demanda, né, das fabricações de piso de madeira da época, a gente acabou começando a fechar as unidades e pedir recuperação judicial. Então, nesse momento, a gente acabou fazendo um acordo, né, com o nosso pai de ganhar uma comissão. Então, a gente tinha o nosso cargo ali do dia a dia, eu trabalhava no financeiro, então eu que recebia as ligações sendo cobrado todo dia ali para um monte de gente. O Daniel cuidava da parte fabril, né? E além disso, a gente começou a ajudar a vender os ativos, né? Fizemos um acordo ali de comissão. Eu achei uma plataforma, né, um layout de plataforma e criei uma espécie de classificados, né? Coloquei as fotos, as descrições. O Daniel aprendeu a mexer no marketing online, no Google, no AdWords da época, né? Era mais primitivo ainda naquela época. E a gente começou, né, a vender as coisas pela internet. Conseguimos vender uma porrada de máquinas, pisos e etc e tal. E teve uma hora que realmente não dava mais para continuar lá na empresa, sustentar mais ninguém. A gente ia ter que fechar as portas e a gente tinha que tomar uma decisão se a gente ia tentar empreender mais uma vez, né, ou se a gente ia procurar, né, emprego, tentar a sorte aí no mercado. A gente está falando de que ano, desculpa? Era 2008. Isso. A gente estava basicamente... Porque a gente não tinha nem dinheiro para começar um novo negócio. Então, a gente, na verdade, até decidiu, né, entre uma lista de novos negócios que a gente gostaria de fazer, de empreender, a gente optou, né, pelo site, que no começo eram basicamente pisos, revestimentos, era um segmento diferente de hoje em dia. E foi aí que tudo começou, né? Então, a gente, mesmo ainda com o nome meio sujo da recuperação judicial, a gente decidiu empreender mais uma vez. Uma parte engraçada dessa história toda, que eu acho que é um pouco comum aqui no Brasil, é que a gente não tinha condições de abrir uma nova empresa, em ter conta em banco, né? Porque depois que você está com o nome sujo, ainda mais naquela época que, né, a bancarização não era muito democratizada. Então, a gente abriu a empresa em nome das irmãs, acho que tinham 16, 17 anos. Tem duas irmãs? Duas irmãs, e a gente abriu a empresa em nome delas para que a gente pudesse realmente ter um CNPJ, começasse de novo e ter uma conta corrente. Mas aí já começou como madeira? Já começou como madeira. E a gente... daí a gente iniciou, né? E teve mais uma venda também que a gente realizou do apartamento das irmãs para poder colocar no negócio, né? Como uma forma de empréstimo, mais um pouco de dinheiro de cada um, né? Quem tinha um pouco mais pagava, quem não tinha abatia da remuneração ali do mês, e a gente foi cada um se virando aí a integralizar esse dinheiro na empresa, né, e começar esse negócio. Marcelo, e assim, até 2008 vocês tinham uma vida financeira estável, familiar estável, assim.
né? E ter toda a vida virou de cabeça para baixo, assim, né? Como é que foi esse momento? Eu acho que assim, eu ia falar justamente isso. Eu acho que a gente, né, que teve o pai empreendedor durante 30 anos, apesar de ter, né, junto com ele, quando criança, vendo ele prosperar, a gente nunca entendia como é que funcionava o negócio, éramos crianças, etc e tal. E muito menos assim, a necessidade de ter as preocupações, né, que ele tinha. Então, para a gente foi, de fato, né, um baque muito grande, né, de realmente ver a história inteira de 30 anos, né, acabar daquela forma. E meu pai sempre foi muito, né, correto, mas foi uma que a gente chama de tempestade perfeita, né, onde o mercado americano colapsou, bancos quebraram, né? Depois você teve, inclusive, a própria valorização do real perante ao dólar, que foi... Eu lembro na época que a gente começou o planejamento, o dólar era 3,60, no final o real estava o dólar estava 1,40, ou seja, para uma empresa exportadora, assim, questões né? Quem ia imaginar que o real ia se valorizar tanto perante ao dólar, ou seja, uma aposta no mercado mais sólido do mundo foi o que tirou a gente do jogo, né? Então, logicamente, também não só perder tudo, mas também ver essa história, o nosso pai, né, enfrentando essa dificuldade. Eu acho que nos fortaleceu muito com relação a... tivemos, né, que se fortalecer muito, muito rápido, né, tomar uma decisão e aprender com os erros, né? E tanto é que quando a gente construiu a concepção da madeira, além da gente não ter o capital para poder, por exemplo, ter estoque, a gente viu que os ativos, né, muitos ativos, deixa a empresa muito, muito menos flexível para momentos, né, como esse. Então, você tinha lá, né, um galpão próprio, você tem, né, máquinas que são ativos que dificilmente você consegue, né, usar para outro tipo de produto. Então, a flexibilidade, além de você carregar muito, né, capital nos ativos, que no Brasil a gente sabe como que é o histórico de juros, né, vai, sobe e desce, você perde muita flexibilidade. Então, isso pelo menos foi uma das lições que a gente aprendeu. A gente falou, vamos fazer um negócio agora mais asset light, porque daí a gente tem a flexibilidade. E nunca mais a gente esqueceu, mesmo fazendo captações né, de investidores, a gente sempre tem a mentalidade de fluxo de caixa, né, asset light. Então, esse número 1 da parte técnica do negócio foi o que a gente realmente aprendeu. E o número 2 foi, até o final, meu pai fazendo as coisas certas, né, e o valor dele era mais importante do que muitas das consequências que você poderia fazer, né, de uma forma ou de outra. Então, ver ele fazendo, né, quase, né, 10, 12 anos, fazendo tudo certinho para poder honrar os seus compromissos, também nos deu uma fonte de inspiração, né, de fazer tudo certinho na madeira também, mesmo que tenha consequências, mesmo que a gente tenha formas de fazer um jeitinho ou mais rápido. E eu acredito que isso deixa também a empresa muito mais sólida para o longo prazo, né? Então, no final das contas, a gente era novo também, né? Eu tinha 29, o Marcelo tinha 26. Então, uma escola grande, né, do nosso pai, da nossa família. E a gente estava, né, com energia... né, a energia até, otimismo até demasiado, né, que a gente deu uma acelerada também no começo, quase que a gente capotou umas 3, 4 vezes. As irmãs acreditaram, né, no comportamento delas. Esse foi o outro porém, porque a gente, no começo a gente tinha lá, acho que era no total que a gente somou de comissão e as economias, era um total de R$300 mil, e a gente investiu em tecnologia, não tinha estoque, né, contratou alguns vendedores. Só que a gente tinha, bem no início, né, nessa época, a gente tinha muito problema de fraude, né, de cartão de crédito no online, esses antifraude hoje que são muito mais modernos. E, para falar a verdade, a gente não entendia
nada desse negócio. Era isso que eu ia perguntar, até te interrompendo, assim, porque vou te interromper um pouquinho e depois você volta. Mas a minha curiosidade era essa, assim, porque hoje não é todo mundo que sabe mexer, não entende nada de... Aliás, o que é um dropshipping, como monta um site, o que é uma venda online. Tipo, as pessoas, no geral, pode ser um empresário, a não ser que você esteja muito relacionado a esse ramo, não sabe. Né? E vocês entraram assim, jovens nisso, e daí assim, a coragem foi por ser jovem, foi por não conhecer, era menos explorado. Vocês sabiam alguma coisa disso ou foram aprendendo fazendo? A gente não sabia nada, nem de tecnologia, nem de e-commerce, nem de varejo. Então, assim, realmente... Foi fazendo e aprendendo. Foi fazendo e aprendendo com muita vontade. E aí teve esse erro específico que quase tirou a gente do jogo, né? Que foi, né, não ter esse sistema antifraude. E aí, quando a gente achou que tinha um dinheiro para receber das adquirentes de cartão de crédito, na realidade não tinha nada para receber. E a gente falou, caramba, e agora? O que eles vão fazer? Enfim, bateu ele um desespero e a gente... né? 240 mil de fraude, então a gente vendia e não tinha sistema de fraude, de antifraude no cartão. Então a gente saiu vendendo um monte. Assim que o primeiro fraudador descobriu, fizeram a festa lá e simplesmente depois veio o chargeback do cartão, né, que são os estornos, né? E aquele dinheiro sumiu da noite pro dia e a gente precisou reforçar vendendo um apartamento das irmãs, né, com a promessa de que se desse certo, a gente, né, ia pagar tudo certinho. E elas ganharam outro apartamento depois? Não, ganharam o dinheiro de volta, né? Elas não quiseram apartamento. Na realidade, o acordo foi assim, a gente tinha o valor, a gente logicamente ia vender o apartamento, e a gente fez exatamente a mesma coisa com os pisos, a gente, né, criou um blog, fez as fotografias, vendeu online, a gente vendeu, eu lembro que era um estudante de Santa Catarina que estava vindo estudar em Curitiba. O pai comprou apartamento para o filho, né? E a gente conseguiu esse valor, era mais ou menos uns R$300 mil também do apartamento. E a ideia era a gente diminuir o nosso salário pela metade e pagar as prestações da outra metade do salário. Então, em 4, 5 anos, que era mais ou menos o número de parcelas que a gente tinha que pagar. Desculpa, o pai comprou o apartamento das suas irmãs. O pai meu pai, nosso pai não. O pai do estudante comprou comprou esse apartamento. E aí, com as parcelas vocês foram colocando no negócio. Isso, exatamente. E aí a gente acabou tendo que diminuir as nossas despesas e a gente foi morar junto, né, para poder pagar um aluguel mais barato. Então vamos juntar, vamos diminuir as despesas para a gente poder aguentar esse período aí, né? Então... E teve umas partes interessantes nessa época, foram bem turbulenta e bem criativa. Por exemplo, né, a gente não sabia fazer o website, etc. e tal. Então a gente contratou um cara que cobrava um valor pequenininho ali de FII mínimo mensal para manter e cobrava uma comissão sobre a venda. Então a gente usava a plataforma dele, ele investia mesmo no marketing por conta e ia vendendo, e a gente fez essa parceria. E aí teve uma época, né, que a gente ficou sem dinheiro, a gente chegou lá, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tem mais dinheiro, vocês puderem ajudar a gente, o que a gente pode fazer? A gente corta o nosso salário pela metade aqui e vocês não cobram comissão por um período X. E aí, se puder, também empresta R$100 mil pra gente. Para continuar o negócio. A gente era cliente dele, ele emprestou dinheiro pra gente, parou de cobrar, então, super parceiro ali no começo. Então, a questão de madeira é desde sempre, né? Porque olha, para vocês tem credibilidade. A historinha do madeira é essa, não é? Vocês vendiam um piso. Eu posso. Quer falar um pouco do que conta essa história aí? Pode contar. Então, a história da Madeira, o nome Madeira, né? O pessoal pergunta, né? Da onde que veio? Consultoria e tal. Blog, né? Contrataram a McKinsey para poder, né? Não, nada disso. O pessoal do BCG, quem que bolou esse nome? Mas era o seguinte, quando a gente fechou a fábrica do pai, sobrou um monte de piso, né? Que não era padrão brasileiro, né? Porque geralmente padrão brasileiro ou de fora. Laminados, né? Dos tipos de piso, né? E era uma época
que o laminado, o piso laminado veio muito forte, que ele imita a madeira, ele é um HDF com, né, uma lâmina papel, e tal, papel. E confundiu um pouco o mercado. Quando o pessoal ia vender, o pessoal não sabia se era piso laminado ou era piso de madeira. Então, a gente anunciava, né? E aí os clientes perguntavam, a gente falava do piso de madeira, aí o cliente perguntava, mas é madeira? Eu falei, não, é madeira. Então, acabou ficando o nome. Eu acho que a questão de repetir a palavra pegou, a gente viu que os nossos amigos também colocaram, enfim, na cabeça isso aí também, começaram a pegar rápido. Então ficou madeira, mas podia ter sido pior, tá? A gente pensou em pisos online. Então era aquela época da internet que não bastava ser um URL, você tinha que escrever online para falar que era online, né? Então pisos online, não sei o que online. Então, pelo menos madeira não remete a nada, você pode colocar o que você quiser para vender na plataforma. E é legal quando você passa por algumas dificuldades, né? Você vê hoje vocês dois aí com sucesso na empresa e tudo. Você já vem de família, né? Se não brigou até agora é porque aprendeu a passar pelas dificuldades e isso só fortalece, né, a própria família. E, assim, o que vocês tinham de hobby antes? Você, Daniel, corria, tinha carreira de automobilismo, você enxergava isso como uma carreira mesmo ou era algo de hobby mesmo que você fazia? Antes de trabalhar com meu pai, eu comecei com 13 anos de idade a correr de kart, e aí fui me apaixonando, né, pelo esporte. Cheguei, inclusive, a participar, enfim, de vários campeonatos. Depois eu fui correr na Inglaterra, passei 2 anos na Inglaterra. E aí tive um acidente muito feio lá e eu acabei voltando, mas continuei no esporte. Fiz a Fórmula Chevrolet, depois fiz a Fórmula 3 sul-americana, fui campeão em 2001. E aí, logicamente, meu grande sonho era ir para a Fórmula 1. E fiz teste, né, que hoje chama Fórmula 2, na época era GP2. Só que era um esporte muito caro, né, que precisava, né, enfim, de patrocínio, e aí eu acabei resolvendo, né, parar a carreira porque também estava comprometendo as economias da família. Mas, pelo menos, assim, novamente, o lado do esporte, né, profissional, né, me ensinou também várias coisas bacanas que hoje eu utilizo muito, né, na minha carreira como empreendedor. E uma das coisas que eu acho que mais a gente tem mesmo é a velocidade de recuperação de alguma frustração. Porque lá no esporte, a gente, né, na corrida, você tem um problema com o carro, por exemplo, numa tomada de tempo, no outro dia você tem que estar 100% mentalmente para poder fazer o melhor de si. Então, você tem 8 horas de recuperação, né? E eu acho que o esporte me trouxe muito essa velocidade de recuperar, né, de uma frustração, que é a famosa resiliência, né, de você, né, cair, levantar. Então, esse foi o esporte da minha vida, cair e levantar o tempo inteiro, desde os 13 anos de idade, e continuamos assim como empreendedor. Continua, né? De pé. E a gente nunca desiste, a gente, né, cai, levanta, e eu acho que todo mundo que é empreendedor sabe que é isso. A única diferença de você, né, muitas vezes né, não aproveitar os aprendizados, os erros, e muitas vezes parte do fracasso é não aprender com isso e aí desistir, né? Então, uma das coisas que a gente acho que sempre teve desde o esporte e tudo que passou pela nossa família, é uma das coisas que nem passa pela nossa cabeça, né, desistir. Então, hoje nos fortalece, né, bastante, porque é um mercado super dinâmico, né? E, então, isso nos deu muitas forças para poder passar por momentos difíceis como esse. E o Marcelo, o que você
Não, na época eu era mais novo, então eu não praticava nenhum esporte, às vezes acompanhava, etc. Terminando aí realmente o segundo grau, né? Entrando aí na faculdade, aí eu realmente fui lá para esse mundo mais acadêmico aí, estudar. Comecei com administração, né? De empresas, depois alguns MBAs, enfim, continuei estudando por alguns anos. Hoje você toca na empresa a experiência do consumidor, do usuário. Isso, a experiência do cliente, né? Que a gente fala o CX, né? O Customer Experience, famoso Customer Experience. Que hoje se divide muito em... só um pouquinho, desculpa. Voice of Customer, que é a voz do cliente, né? Então, como é que traduz o que o cliente está falando, né, sobre a empresa, o produto, o serviço, o atendimento, etc., para dentro de casa, e a parte do pós-venda, realmente, que é atender o cliente. Então, tem essa parte. Eu cuido da parte também de tecnologia, então, parte de engenharia e dados, e cuido da parte de back-office também, suprimentos, G&A, essas outras áreas mais... de suporte à empresa. Eu vou pegar um gancho exatamente nessa resposta, porque a Madeira ela começou, hoje é a maior plataforma online que vende artigos para casa, certo? Isso. Nós estamos numa loja física da Madeira. Então hoje nós temos online e o físico. Como é que isso se relaciona? Como é que é o negócio hoje? A gente... a categoria casa é muito peculiar, né, com relação a outras categorias, né? Que você consegue fazer uma forma mais transacional. Por exemplo, né, categorias como estofado, colchão, né, produtos um pouco mais complexos, tem uma certa dificuldade, né, de fazer essa venda no e-commerce, apesar da gente vender bastante no e-commerce. Então, era uma forma da gente atender os clientes no modelo, de novo, asset light, né, um grande showroom, né, para poder trazer uma experiência sensorial, por exemplo, né, e uma venda construtiva, né, que a gente consegue fazer para produtos mais complexos. Então, acho que foi a extensão da nossa experiência, que a gente não conseguia cobrir muito bem isso no online, e que no offline, né, no modelo tradicional, mas não a loja exatamente igual ao modelo tradicional, né? Qual é essa diferença? Por que não é igual? A gente, inclusive, foi um benchmark que a gente fez na Índia, por intermediação do próprio Google. E a gente queria criar um modelo onde que era, né, asset light, que não carregava, né, muitos ativos, e que pudesse realmente, né, ser uma experiência que a gente conseguisse também ter uma estrutura de custo que a gente pudesse, da mesma forma no e-commerce, dar preços acessíveis, né, para as pessoas. Então, a acessibilidade, né, é um dos nossos pilares aqui do nosso produto private label, etc. Então, de fato, se você tem uma estrutura grande, pesada, com estoque, as lojas, né, 1.000 metros, 1.500 metros, todo esse custo que você tem que passar no preço do produto. Que, né, alguém vai ter que pagar essa conta, né, não tem mágica. E a gente acredita que com tecnologia e coisas, inclusive, que a gente está, né, por vir, a gente consegue suprir essa necessidade, né, de ter realmente uma loja enorme, né? Então, acho que escolhemos, né, um formato que a gente acredita que, né, que funciona. A gente já viu isso funcionar muito bem na Europa. A própria IKEA, né, tem lojas grandes, tem cada vez mais fazendo guide shop, que a gente chama, que é o modelo de loja. Só que a gente está aprendendo. Assim, o e-commerce, a loja física é diferente, é uma velocidade diferente, mas a gente está muito otimista. E vendo assim esse modelo híbrido que vocês têm, né, de e-commerce, loja física, vocês estão desenvolvendo softwares também para o trabalho de vocês. Vocês hoje se veem mais como uma empresa de varejo ou uma empresa de tecnologia? Vocês acham que onde que está a Madeira hoje? Eu acho que pelo nosso mindset de trabalho, né, a gente se considera uma empresa, né, de tecnologia que trabalha no varejo, que é o Retail Tech, né? Então,
a gente, de fato, né, tem toda essa questão do desenvolvimento que a gente chama do produto, que é o produto de tecnologia, que envolve as áreas de produto, engenharia, negócio, que trabalham para desenvolver um produto para o consumidor final, aquela visão de plataforma, de conectar todo mundo. A gente conecta o fornecedor, a gente conecta o seller, a gente conecta o montador, o cliente final, tudo nessa plataforma, né, e faz todo mundo realmente se comunicar. Esse fluxo de trabalho, de contratação, de compra de produto, de serviços, tudo nessa visão plataforma, né? E na visão do cliente, tudo de produtos e serviços para casa. Então, é um ecossistema, né, onde a gente hoje está acrescentando novos serviços e novos produtos para que realmente o cliente consiga, né, encontrar a solução completa. É uma missão, né, de longo prazo, mas a gente, por exemplo, comprou uma plataforma de serviços, né, para casa há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e está indo super bem. De serviços para casa, montagem, instalação, montagem, desmontagem de móveis. Isso. Conecta o montador, mas também o fornecedor, o cliente. Isso, exato. Então a gente consegue ter um nível de escala, né, e principalmente na visão do cliente, porque o cliente não entende o que está por trás. Ele quer a solução. Ele quer a solução, exatamente. Então, mesmo que seja super complexo, né, essa conexão dessa plataforma, do ecossistema, para ele fica, né, resolve tudo em um único local. Né? Então, essa é a nossa grande missão. Exato. E assim, a gente viu que vocês passaram por uma grande dificuldade, eu acho que realmente quebraram em 2008, né, que foi a bolha imobiliária americana. Mas assim, a gente nesses últimos 10, 20 anos parece que a gente sempre ouviu os pais falarem, principalmente do Brasil, que a gente tem altos e baixos, mas parece que a gente passou nesses últimos 10 anos por várias mudanças crises muito drásticas, né? E a tecnologia, tudo, as mudanças são muito radicais. Então, assim, por um lado, vocês sofreram com uma crise de 2008 e daqui a pouco veio uma pandemia que tudo se digitaliza e o teu negócio explode. E a gente trabalha muito com venda, essa parte do presencial. A gente tem loja em shopping, mas também o digital sempre presente, mas a gente sempre acreditou no contato com o cliente. Só que assim, está mudando. Instagram, como que vocês... Está ficando mais lidam rápido com esse isso? ciclo. Eu acho que tem assim... acho que para poder lidar né, com essas mudanças todas, primeiro você precisa ter uma cultura muito forte, que tem um mindset que a gente chama mindset de crescimento, onde você, né, lida com essas mudanças e essas dificuldades de forma super natural. A mudança é a única constância, né? Exato. Existe, né? E aí você, né, correr um certo risco calculado, está experimentando. Então, com tecnologia, com plataforma, você consegue fazer um volume de experimentação muito maior do que, por exemplo, né, no varejo físico. Então, a flexibilidade que eu falei lá no comecinho, né, dos ativos e etc., hoje ajuda muito a gente, né, a mudar o curso do barco quando necessário. Mas, para ser bem sincero, é difícil prever, né, tudo que está acontecendo agora com AI, com outras coisas que estão vindo. Mas é importante que a gente, enfim, o mindset de crescimento, que a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre fazendo benchmark, por exemplo, com grandes empresas, inclusive a maioria que a gente faz nos Estados Unidos. Então, a gente sempre mira realmente... Buscar referências lá fora. Buscar referências que a gente chama de world class, né, porque realmente as coisas estão mudando muito rápido e, logicamente, Estados Unidos, China estão sempre na frente. Então, a gente está sempre por lá buscando e trazendo para o Brasil. Deixa eu pegar isso, a questão da inteligência artificial, porque hoje vocês são um unicórnio. Não é qualquer um que consegue chegar lá, né? Parabéns por isso, porque começou aqui de alguém que quebrou e fez isso acontecer com a credibilidade de todo mundo. E sempre buscando essas inovações. Uma coisa que me chamou muita atenção para poder conectar a inteligência artificial é que vocês hoje conectam pessoas, tanto o montador, quanto o cliente final, quanto aquele cara que está ali fazendo o dele e vendendo numa plataforma. Vocês são um marketplace. Uhum.
primeiro, inteligência artificial, qual a visão de vocês para ela? E segundo, para vocês, essa inteligência artificial vai ajudar vocês nessa conexão entre pessoas? Acho que posso falar um pouquinho sobre inteligência artificial, porque eu estou um pouco incumbido disso aí. Já tenho começado a estudar, até pela questão de área de tecnologia. E a inteligência artificial, agora que está vindo, que chamam de inteligência artificial generativa, né? O AI, o Gen AI, ele, na verdade, no momento, o pessoal ainda está tentando entender a aplicabilidade real, que realmente gera valor, né, nos negócios, etc. e tal. Então, eles estão chamando do hype, né, o hype cycle, que eles chamam, né, que é uma curva onde todo mundo, de repente, se vislumbra com aquela nova tecnologia, aquela nova situação, está no momento da inteligência artificial, depois ela dá uma caída e ela se estabiliza realmente para o uso que, de fato, se acredita ter um grande retorno. Então, os 3 principais ganhos, né, que o pessoal tem de estimativa, um é a questão da experiência do cliente, ali, do customer service e retenção do cliente. Então, toda a parte de atender o cliente, reter o cliente, eu acho que vai ter uma questão grande aí. O segundo, que é relacionado a crescimento, então, seja relacionado a ferramentas de venda, CRM, etc. Então, está muito nessa linha de venda. E o terceiro, que é produtividade, né? Eficiência de custo, etc. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta da GitHub chamada Copilot, que é uma ferramenta que está ajudando, né? A gente está testando agora, ajudando os nossos programadores a codarem, né, que a gente fala, né, de fazer o código de forma mais rápida, né? Então, a gente está avaliando ainda, mas já vemos ganhos de produtividade dessas pessoas. Então, é um pouco, eu acho que nessas 3 linhas aí que a gente procura. E também, na inteligência artificial, tem uma questão que está mais ligada ao nosso segmento, que é a parte criativa. Então, ele tem a parte da geração de dados, de conteúdo, né? Tem a segunda parte, que é realmente consumir esses dados em massas e cuspir um resultado lá na frente, e essa parte criativa. E a gente, com essa questão da nossa categoria, a pessoa não sabe exatamente o que ela está procurando. Ela procura lá um sofá de 2 lugares. Mas ela é diferente de uma pessoa que procura um iPhone 16, 256 gigabytes, 15ª geração. Então as pessoas realmente precisam da ajuda de saber procurar esse tipo de produto. Eu quero comprar uma porta. Por onde eu começo? Então, eu acho que toda a parte de inteligência artificial, tanto de produzir esses conteúdos de atributos dos produtos, de fazer esse passo a passo, ou até de montar ambientes, né? O cara coloca lá a inspiração, vai colocar o orçamento e a área, sei lá, da cozinha dele, né? E lá no futuro você tem uma inteligência artificial que vai pegar os nossos produtos, vai entender a inspiração e montar um ambiente e o cara poder colocar tudo isso num carrinho de uma vez lá no futuro. Então, eu acho que é uma inspiração isso aí, né? Como toda tecnologia, ela potencializa, né, a capacidade das pessoas em produzir mais, né? Então, como outras que a gente já utiliza, logicamente a gente ainda não sabe a magnitude, né, pela quantidade de investimento que está sendo feito na categoria. Realmente a gente entende que vai ser algo realmente transformador, mas é mais uma tecnologia para potencializar a experiência, a produtividade das pessoas. Capacitação, né? Você tranquilizou agora foi que vocês usaram essa palavra. A gente está capacitando, ensinando. Então, a tecnologia é uma empresa tecnológica, a gente fala disso, né, madeira, mas a gente está capacitando, ensinando as pessoas a usarem, a acharem o que elas querem. Sim. Que bom! E é isso que vocês falaram, né? E essa questão da experiência do cliente, isso é um desafio eterno, né? Assim, para quem trabalha com... Enfim, uma das coisas, é bom você ter tocado no assunto cliente, que é uma das coisas que a gente tem cada vez focado mais. A gente tem os nossos 12 princípios de liderança, que são os comportamentos esperados dos nossos colaboradores.
E a gente entende que, além de ser super importante, que na realidade, no final das contas, é quem paga a conta, é o cliente, isso aí eu acho que todo mundo já sabe, mas a fonte de inspiração, de inovação que a necessidade do cliente traz é uma das coisas pouco explorada. Porque as pessoas falam realmente em fazer inovação, uso de tecnologia, mas a inovação mesmo vem da necessidade do cliente. E o cliente ele nunca está satisfeito, ele está sempre aumentando a barra. Porque vem alguma empresa e aí entrega um serviço 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido, e você tem que acompanhar, e o cliente está sempre agora com um patamar diferente. Então, é uma fonte de inspiração, de inovação quase que infinita. Então, quem sabe aproveitar muito bem, né, que a gente chama de fazer o working backwards do cliente, né, fazer, entender as necessidades, trabalhar, fazer uma engenharia reversa para trabalhar com isso, é incrível a fonte de inspiração, de inovação, né, que você pode ter. Então, é uma das coisas que a gente realmente está aprendendo bastante. A gente foca muito, né, no modelo de gestão da Amazon, que é uma das coisas que a gente hoje tem aprendido bastante. E é muito legal ver como, às vezes, não é rocket science, sabe? As pessoas acham que inovação precisa fazer um algoritmo quântico. Só você realmente ouvir o cliente, ver a necessidade e aí realmente usar a tecnologia para poder ajudar a solucionar um problema real. Eu vejo a maioria das empresas, e a gente inclusive, e a gente espera, né, tá mudando isso, é que a gente está na sala de reunião sem perguntar para o cliente qual que é o problema que ele tem, e a gente está tentando resolver o cliente sentado na sala de reunião. É o que... Sabe, umas coisas básicas. Né? Como que vocês ouvem o cliente, Daniel e Marcelo? Olha, tem várias formas, né? Mas existe, assim, como o Daniel falou, esse modelo mental que a gente fala sobre se apaixonar pelo problema, né? Então, muitas vezes, se você investir bastante tempo se apaixonando pelo problema, você tem muito claro qual que é o problema, o tempo investido em determinar a solução vai ser muito rápido, porque a gente fica testando um monte de soluções porque a gente não sabe exatamente o que é o problema. Então, existem várias formas, né, de falar com o cliente. Você tem as pesquisas de NPS, que é a pesquisa de satisfação do cliente, quando ele, né, finaliza ali a experiência, né, de compra ou prestação de serviço da Madeira, né, ele recebe um questionário e responde. A própria Guide Shop aqui, os comentários aqui, os nossos canais de atendimento também tem uma massa enorme de informações lá. Dá para fazer pesquisas, né? A gente fez uma pesquisa recente para entender público e tudo mais, necessidades e anseios e tudo mais. Então, existem muitas fontes por aí. Né? E muitos dados que, né, por exemplo, do buscador, né, quando o cliente busca um produto específico e você não tem aquele produto, então você cria uma lista de necessidade de buscar um produto para poder atender uma demanda. Então, assim, é infinito as possibilidades de você conseguir realmente ajudar realmente a resolver um problema real. E que a gente vê na maioria das empresas, e a gente também, né, agora está tentando mudar esse mindset, é justamente não se apaixonar pelas soluções, mas pelo problema. Porque é muito... né, criar algo novo é sempre muito bacana, sabe? Só que... Uma solução para um problema que não existe. E a gente fala bastante isso, né? É engraçado, porque é uma área que é afim, não é a área de vocês, não é varejo, mas no nosso mercado é a mesma coisa, né, Rodrigo? Por exemplo, a gente brinca, às vezes faz até piada, não, o foco é o cliente, mas o foco é o cliente. Assim, não adianta, às vezes, desenvolver um empreendimento maravilhoso, se não é isso que as pessoas precisam, ou o que precisa a população, né? Na hora que você faz todo um estudo para aquilo, você entender quem que é, o que as pessoas estão precisando, né? E de um jeito pensar realmente ao contrário, né? E hoje, assim, com o mercado digital, então hoje a gente trabalha com venda praticamente de um dos produtos mais caros, né? Que normalmente as pessoas vão financiar o imóvel, é 30% do patrimônio dela que o banco vai financiar. Então, é um dos bens mais caros que as pessoas consomem. E com isso, vem muito investimento em marketing. Então, a gente também
ver o tanto que a gente joga de dinheiro fora, às vezes, em busca de novos leads, e os leads cada vez mais caros, e a base, né, o cliente que está na nossa carteira, que seria o mais fácil de vender, a gente não está cuidando, né? Porque às vezes não entende o que esse cliente está precisando mesmo, vai né? muito isso exatamente. Tem muitas empresas que são muito bom, né, de marketing, e tem muitas empresas que são muito bom de produto. Né? Então, por exemplo, né, você pega, por exemplo, Nubank, né, que os caras são muito bons de produto, logicamente são muito bons de PR também, fazem muito bem isso, mas a quantidade de dinheiro, né, de investimento de marketing deles é infinitamente menor do que os demais, porque eles fizeram realmente um foco muito grande, né, no cliente, entenderam como resolver ter um produto muito bom, né, e o produto se vende porque é muito bom e as pessoas falam, puxa, estou usando, e boca a boca. Então, inclusive, a gente acredita que é muito mais sustentável, porque o marketing, né, tem logicamente a sua importância, mas se você pesar muito a mão, é algo quando você tira, a roda para de girar, né? Então tem que realmente ter um equilíbrio muito grande, onde, né, você pode focar muito bem no produto, entender o produto, como resolver o problema do cliente, né, de forma muito eficiente, e não necessariamente trazer, talvez, pegar um pouquinho do investimento do marketing e investir, né, em tecnologia e em outras coisas para poder fazer com que realmente o cliente sinta o valor percebido. Né? E leve você, né? Fale de você. Por isso, essa base sólida, você está falando do Nubank. Né? Porque um cliente fala para o outro, consequentemente, somos o que as pessoas falam da gente. Exato. Então, você acabou de fazer uma propaganda gratuita para o Nubank. Eu acho que um abraço para o Davi. Davi, Cris, estamos juntos. Então, a gente tem que se inspirar realmente, né, em empresas que realmente desafiaram o status quo, né, fizeram muito bem feito, criaram um produto incrível, focaram no cliente. E está aí, é um sucesso imenso, né? E é por aí que a gente quer construir a Madeira, nessas inspirações, como a Amazon, como Nubank, empresas que realmente são super obcecados pelo cliente. Gostaria de ter tido essa visão bem no começo da empresa, mas a gente vai aprendendo tarde que nunca. Antes tarde do que nunca, mas a gente agora tem um esforço muito grande para criar essa cultura dentro da companhia, e é muito gratificante também, assim, a gente poder um dia elevar a barra do mercado e alguém vai falar, né, da gente com relação à obsessão pelo cliente. Já estamos. Estamos no W Talks. Estamos falando pra gente. Vamos caminhar para o final? E aí eu quero trazer exatamente essa inspiração. O que vocês enxergam para o futuro? Você acabou de trazer uma dessas mensagens, mas Rodrigo, Andréia, Daniel e Marcelo, quais mensagens temos aí? Porque a ideia, até sempre quando a gente está finalizando, ou até durante a conversa, quando a gente fala da inspiração, pensar assim, até nos mais jovens. Eu não sei se vocês têm filhos, a gente nem perguntou 3, aqui, né? né? 3, 2. Então, assim, daqui a pouco estão eles, né? Aqui no Sim. lugar da gente, estão eles tendo que batalhar por um espaço no mercado de trabalho. Cada vez dá a impressão que mais competitivo, assim, mundialmente, né? Antes a gente achava que a gente estava no nosso mercado local, hoje a gente vê que não, vocês... Estão aí, Brasil, né? Então, assim, a gente fala de mundo. Então, assim, que mensagem que a gente deixa para quem, assim, está vindo, para quem vai começar? Porque a gente fala um monte de dificuldade, mas, assim, faz parte. Né? Empreender, você vai ter os altos e baixos, mas o que vocês deixam, assim, o que vocês... de mensagem? Olha, tentar é difícil, né? Acho que... Primeiro que a gente gosta muito de trabalhar com público jovem, então... Tem até às vezes que o pessoal pergunta, mas como é que é lidar com a geração tal? Eu falei, amigo, o pessoal é que vai... tem a gente que vai ter que ser aceito, né? Daqui a pouco são eles dominando e a gente aqui precisando de um espaço. Mas eu acho que o principal é realmente focar muito em crescimento, né? Focar no jogo e não no placar. O que eu quero dizer com isso? Você fazer as coisas acontecerem, puxa o problema para você, resolve, cresce com isso, não pensa na carreira, não tenta pular 3, 10 passos para frente, vai com calma.
Porque quando você se dedica e cria resiliência, é a profundidade que você precisa ter, né, nos negócios, etc., a carreira, o crescimento profissional, tudo isso é consequência. Isso não pode ser um target, isso não pode ser um objetivo. Eu quero ter uma carreira assim. Porque assim, né, o que muitas vezes as pessoas mostram, ou esse pessoal que às vezes fala muito na internet, né, e vende esse oportunismo. Para que você vai se lascar se tem uma vida mais fácil aqui, né? Uhum. Então, eu acho que não caia nessa. Um crescimento sustentável, né, ele só acontece com fundamento, com disciplina, com consistência. Você pode... É um ditado que eu digo, né, você, né, quer ir mais rápido, você vai sozinho. Quando você quer ir mais longe, você vai junto. Então, realmente, se cercar de pessoas que também têm fundamentos e que façam da forma certa, não procurem atalhos. Então, acho que uma das coisas que permitiram investidores entrar na nossa empresa é que a gente sempre fez a empresa correta desde o começo, etc. e tal, que permitiu, quando fizesse lá uma due diligência, uma auditoria na empresa, viram que ela trabalhava certinho, né? Eu acho que, complementando aqui, pegando esse mesmo tema, né, eu acho que, apesar da gente, né, ser irmão, mas não quer dizer que isso é uma fórmula para dar certo. O que dá certo são, na minha opinião, são os valores. É a única forma de realmente você ter algo de longo prazo. Nos altos e baixos, né, as pessoas acabam realmente mostrando quem elas são. Então, independente se é irmão ou não, né, quando você tem uma sociedade, acho que é uma das coisas que realmente mais funciona, né, esse alinhamento de valores. Então, inclusive, quando a gente contrata as pessoas, a gente contrata pelos nossos princípios, né, não especificamente pelo hard skill. Então, é uma das coisas que funcionou muito bem com a gente. Foi uma decisão que a gente tomou muito tempo atrás. E coisa legal, coisa bem feita, demora. Assim, são anos de aprendizado, de erro, de acerto. Então, achar que, independente se vai trabalhar numa empresa, construir, né, um empreendimento, né, demora. A gente inclusive tem um livro que eu gosto muito que chama Fora de Série, em inglês chama Outlier, que são as 10 mil horas para você realmente ser muito bom naquilo que você faz. 10 mil horas, inclusive, com qualidade, né? Então, acho que agora um pouquinho mais experiente, eu vejo que essa paciência e aproveitar toda oportunidade de erro é uma oportunidade de crescimento, né? Então, tem uma frase aqui de fechamento que eu gosto muito, que é a do Ray Dalio, um grande investidor americano, um dos caras que é meu mentor virtual, que eu sigo ele em tudo quanto é lugar, que ele fala que progresso, né, é dor mais reflexão. Então, é uma das coisas uma frase que eu levo, assim, que, né, como empreendedor, a gente está sempre seguindo esse mandamento aí dele. Então, uma das coisas, enfim, coisa boa demora. Ótimo. André, o que a gente aprende? Não, aprende tudo que eles falaram um pouquinho, né? É bacana, assim, a gente, como dois irmãos, assim, que olha tudo que vocês passaram, a gente também, na empresa, trabalha com gente, né? Então, assim, a gente depende das pessoas, né? Então, a gente tem que escutar, tem que estar aprendendo e tem que estar superando as adversidades aí, né? E eu digo assim que eu assisti um pouquinho do que vocês já tinham falado um pouco em outros podcasts, li sobre vocês e vim já animada, assim, feliz de poder conhecê-los, estar com vocês pessoalmente e escutar um pouquinho de tudo da empresa, porque a gente quer inspirar os outros, mas a gente se inspira quando vê pessoas do bem fazendo coisas boas, crescendo, fazendo do jeito certo. Eu digo que eu saí daqui com vontade de fazer mais, assim, né? De empreender mais, de fazer mais. Eu acho que isso é legal, porque é um sentimento aqui que a gente leva e espero que a gente consiga construir mais coisas ainda. Legal. Agradecemos o convite aí. Super bom, né? Trocar um pouco de ideia, falar um pouco do que a gente tem aprendido aí no dia a dia.
Obrigado, Obrigada. Daniel, Marcelo, André, Rodrigo. Obrigada a gente vocês. queria agradecer a oportunidade. Revejam os outros podcasts. Estão todos dentro do canal do YouTube da W Investments. E o que a gente oferece aqui, com toda a licença de vocês, é madeira. Então a gente está realmente buscando credibilidade nas informações. Curta, comente e compartilhe, gente. Manda mensagem. A gente só está começando essa nova temporada de podcasts. Não é? Isso aí. Isso aí. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.